Habilitar Cursos e Treinamentos Limitado. Hoje, o encerramento da nossa semana de debates acerca da violência sexual contra crianças e adolescentes. Tivemos aí 5 dias de debate, hoje na verdade é o 5º dia, e nada melhor do que no 5º dia nós conversarmos aqui, como eu tive esse compromisso de trazer para vocês alguns atores sociais do sistema de garantias de direitos das crianças e dos adolescentes, né? Nada melhor do que a gente conversar com a porta de entrada desse sistema de garantias, que é o Conselho Tutelar. Hoje teremos aqui a representatividade do conselheiro tutelar Flávio Lucas, né? Ele que é do município de Domingos Mourão, no estado do Piauí. Ele que é um profissional, né, enquanto conselheiro tutelar, bastante engajado aí também nas redes sociais. Ele tem um curso que ele ministra, mas não vou falar muito sobre isso, vou deixar ele mesmo, enquanto convidado, explanar a respeito disso. Hoje, né, 18 de maio de 2022, hoje tivemos vários movimentos sociais aí pela manhã, movimentos sociais que representam, né, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia de combate, né, nacional, que faz referência à data provável da morte, né, da menina Araceli Cabreira Sanches. Araceli, né, que infelizmente aqui no estado do Espírito Santo, inclusive o meu estado de origem, né, para quem não me conhece, veio, infelizmente, né, de modo cruel, ter a sua vida ceifada na data de no ano de 1973, nessa data provável aí do dia 18 de maio. Então, em virtude, né, dessa tragédia que aconteceu com a Araceli, vários movimentos sociais aí estão acontecendo no Brasil inteiro, e nós aqui da Habilitar Cursos, o conselheiro tutelar Flávio também, que eu vejo que acabou de adentrar aqui, já está deixando o seu olá aí registrado. Então a gente tem essa forma também, né, de movimento social, que é vir até aqui e trazer esse debate para as pessoas de suma importância, não somente nessa data de hoje, como no todo mês de maio, essa representatividade do Maio Laranja. Desde o dia 1º de maio, né, eu estou trazendo cards aqui informativos para vocês acerca, né, da problemática da violência sexual, que é um assunto extremamente amplo. Se pudesse, faria mais e mais lives, publicaria mais e mais cards, porque tem muita coisa a ser falada, muito assunto a ser falado, apesar dessa problemática ainda ser considerada um tabu, não somente no Brasil, na verdade, pelo que vejo, no mundo inteiro, né? Infelizmente, né, a questão do sexo, a questão da violência sexual em si também é um tabu. Mas estamos aqui firmes e fortes, sempre continuaremos trazendo discussões, porque é muito importante e é também uma forma de combate, né, melhor dizendo, ou debate a este tipo de violência. Então, sem mais delongas, vou chamar o Flávio aqui para poder conversar comigo. Vamos ver, deixa eu mandar o convite aqui para ele. Flávio, por favor. Convite, sempre quando eu vou adicionar um convidado, às vezes falha, mas pelo que eu estou vendo não falhou não. Flávio já está aí a postos. Boa noite, Flávio, tudo bem? Flávio, você me escuta? Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Está ouvindo? Vai falando então um pouquinho comigo aqui para ver se eu consigo te ouvir também. E se as demais pessoas não tiverem, né, tiverem alguma dificuldade, não conseguirem ouvir o Flávio, por favor, também se manifestam, ou às vezes não me ouvindo também, né? Enfim. Mas muito boa noite, estou aqui fazendo um discurso inicial aí antes de começar a live, né? Um discurso que é importante também, né, na data de hoje, né, 18 de maio, várias manifestações sociais aí. Como é que foi no seu município aí de Domingos Mourão, ô Flávio? Fizeram aí, participou de alguma passeata, de alguma manifestação popular? Como foi aí o dia 18 de maio? Sim, boa noite, Lívia. Você consegue me ouvir? Agora estou te ouvindo muito bem, maravilhosamente bem. Ah, que bom, graças a Deus. Então, boa noite, Lívia. Boa noite, né, a todos que estão aí conosco, já estão chegando na live. Sim, o meu município hoje já pela manhã estivemos participando de alguns eventos, né, pela manhã, lá na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação aqui tem um trabalho maravilhoso. Todos os anos é, uma, eles fazem um evento, né, que traz até premiações para os alunos que participam, e eles fazem bastante coisa interessante.
E foi muito legal. E agora à tarde, já no finalzinho da tarde, participei também novamente de uma caminhada com todos os órgãos, né, que compõem aí a rede de proteção, estavam presentes nessa caminhada. E foi, assim, bem legal, porque teve, assim, uma repercussão, né, sempre tem, mas teve uma repercussão muito interessante. Ah, que bom, fico feliz. Fico feliz e é assim, né? Cada ano, né, a passos gradativos, a gente vai deixando, né, a mensagem para as pessoas, para profissionais que não conhecem a problemática a fundo, e para os cidadãos também, né? Comuns, digamos assim, entre aspas, assim, é muito importante. Cada vez mais levar informação E, sempre. Então, que bom que as manifestações aí verdade. foram ótimas. Flávio, eu queria que você se Sim. apresentasse, né, para as pessoas. Aliás, deixa eu falar como é que a gente se conheceu também, né, gente? Olha, mas, meu Deus do céu, Lívia do Espírito Santo. Flávia lá do Piauí, meu Deus do céu. Olha a dimensão, né, a extensão, estão longe. Como é que aí tá frio ou tá calor? Diz que vai chegar a frente fria aqui. Estão com previsão de 5 graus aqui, estão dizendo que o Espírito Santo vai chegar em alguns municípios. Como é que tá aí no Piauí? Aqui é calor o ano inteiro, né? Os 12 meses do ano é calor e muito calor. Não tem inverno, então, por aí não, né? É, o inverno até tem, mas mesmo assim Continua calor. continua calor. Então, antes de você se apresentar, fazer referência, né, ao conselheiro tutelar Gutenberg, ele que é do meu município, né, atua aqui no município de Cachoeira de Itapemirim, faz parte do Estado do Espírito Santo. É, Ele que deu um indicativo, né, do conselheiro tutelar Gutenberg para estar, ou melhor, do Flávio, né, para estar conversando comigo. Tem muita gente que é tímida, né? Não gosta de fazer live, não. Eu estou na linha de frente ali, mas falar ali para a câmera, não. Mas vou te sugerir aí um conselheiro tutelar maravilhoso que você vai gostar. E tá aqui, Flávio. Flávio, se é apresenta para as verdade. pessoas. Para quem não te conhece, né? Quem segue aqui o perfil, tem muitas pessoas, né, que por conta de trabalho, compromissos pessoais, não tem como estar participando, mas daqui a pouco vai estar assistindo a live. A live vai ser também postada no YouTube, né? Até amanhã eu tenho os compromissos de postar. Legal. Fala um pouquinho de você. Quem é o Flávio? Quem é o Tá conselheiro Flávio? certo. Então, Lívia, me chamo Flávio Lucas, tá? Sou conselheiro tutelar aqui no estado do Piauí, na cidade de Domingos Mourão, uma cidade bem pequena, né, de pequeno porte. E já estou como conselheiro tutelar pelo terceiro mandato, né? Desde 2013 eu venho atuando no Conselho Tutelar. Também sou da área da saúde, né? E amo muito a área da saúde. Porém, quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu me apaixonei terrivelmente, né? Pelo órgão, pelo conselho, pela causa em si, tá? Também sou graduando agora em serviço social e é, trabalhando com cursos, né? Sou idealizador de um curso aqui, onde eu estou sempre ministrando algumas palestras, algumas aulas para conselheiros tutelares. Por quê? Porque eu senti na pele o que muitos conselheiros tutelares hoje estão sentindo, ainda sentem, né? E o que eu passei lá em 2013, Lívia, quando eu entrei no Conselho Tutelar, foi algo assim bem frustrante, né? Porque nós entramos em um órgão que é muito importante e que tem uma responsabilidade imensa, porém, os municípios não se preocupam em capacitar os conselheiros, em cumprir com o artigo 134, quando fala que a capacitação deve ser continuada. Então, às vezes, o município ele, né, aplica ali uma capacitação, apenas uma, quando o conselheiro ele começa a atuar e esquece, né? E não lembram que essa capacitação tem que ser continuada, né? Ela tem que sempre estar acontecendo. Então, quando a gente entra, né, muitos conselheiros tutelares sabem disso, quando entra lá no conselho tutelar, entra e se depara com muitas demandas, com muitas situações que não tem como resolver porque não foram, né, ou não fomos capacitados para isso. Então, o que que eu entendi? Eu falei comigo mesmo, eu vou estar trabalhando nesse sentido para ajudar, né, muitos outros conselheiros. Então, foi aí que surgiu a ideia de eu estar escrevendo alguns e-books e também ministrando aí o curso Vencendo as Distorções. Perfeito, absolutamente perfeito.
Quem nunca, né? Bom, você está fazendo serviço social, né? Parabéns pela escolha por essa lindíssima profissão. Vou puxar sardinha porque eu sou assistente social também. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é uma profissão realmente muito linda, desafiadora e de missão. Parabéns pela missão que você tem, né? A partir de você criar um curso para ajudar a capacitar. E é ruim realmente não ter capacitação. Por quê? Porque a rede toda, querendo ou não, os profissionais criticam, como eu até confidenciei para você que quantos conselheiros tutelares eu já não critiquei na minha atuação de profissional, né, de você bater de frente, de você às vezes até passar por cima, sendo que o órgão tem poder, vocês têm poder, né? Não é um poder de justiça, mas Sim, querendo ou não na rede, vocês têm o poder. E eu já fiz sim. muito isso, mas é importante você colocar essa defasagem de capacitação profissional, como tem até uma pessoa que comentou aqui, que é a Lília, dizendo que aqui Jaziel, né? isso. Jaziel Belo disse que também no município dele não tem capacitação. Muito bom, muito, muito bacana. Existem alguns A mitos. Lília, ela é aluna lá do curso, viu? Mandar um Sua abraço para aluna? ela. Tá É, certo. Seja bem-vinda, Lilian. Bem-vinda. Ela está dizendo que aqui faço sempre posso, faz curso até do próprio bolso, né? É o que a gente tinha conversado, né? O salário é pequeno, né? O Estado não dá capacitação e aí o conselheiro acaba tendo que se autocapacitar. Você vai falar mais do seu curso no sim. final, hein? Aí você fala bastante para o pessoal aí ter a oportunidade de conhecer. Fala um pouquinho sobre os Certo. mitos. Tem vários mitos envolvendo o Conselho Tutelar, não tem, Flávio? Em relação à atuação de vocês? São muitos mitos, né? Mitos que a gente é, diariamente a gente convive aí e se depara com muitos mitos, né? Com muitas situações que são atribuídas ao Conselho Tutelar, quando na verdade nada tem a ver com o Conselho Tutelar, né? Algumas coisas que a gente precisa trazer as orientações, falar sobre o órgão, dar aquela informação necessária, porque realmente são muitos e muitos e muitos mitos. Inclusive, um dos e-books que eu criei lá, que fala exatamente dos mitos. E assim, Lívia, perdão, para já a título de informação, já estarei disponibilizando também esse e-book, tá? Para quem quiser, os conselheiros ou qualquer pessoa da rede de proteção, ou quem estiver na live, quiser o e-book, estarei disponibilizando de forma gratuita, tá bom? Que fala sobre os mitos do Conselho Tutelar. Né? Então, um dos mitos, por exemplo, eu tenho acontece no Brasil inteiro, né? As pessoas acharem que o Conselho Tutelar é uma espécie de polícia da criança e do adolescente. Né? Nós temos as delegacias, né, da criança e do adolescente, que são especializadas para o atendimento a crianças e adolescentes, porém, o Conselho Tutelar ele não é uma polícia, né? Ele não faz parte da segurança pública, nem estadual, nem municipal e nem a nível nacional, mas, né, há esse mito de achar que é polícia, não é polícia, né? É um outro mito que as pessoas às vezes indagam muito, né, e colocam isso na sociedade, é que o Conselho Tutelar eles pede guarda ou eles pedem também autorização de viagens. Às vezes acontece de alguém lá no Conselho Tutelar pedir para que o Conselho lhes dê uma autorização de viagem para o filho viajar às vezes até com o próprio alguém da família, né? E não é, né? Isso é um mito. Lá no artigo 83, ele diz claramente como se dá essa questão das autorizações de viagem, né? E o Conselho Tutelar, ele não expede nenhum tipo de autorização com relação às viagens. Então, são muitos mitos, né? Eu poderia passar a noite aqui falando desses mitos. Imagina a quantidade de demandas de pessoas, de cidadãos indo atrás de vocês pedindo autorização para os filhos viajarem. As pessoas não têm informação que isso aí é diretamente na vara da infância, não sabem? Não sabem mesmo disso? Não sabem, não tem assim a informação. E aí, por conta das distorções, e as pessoas associam muito conselho tutelar com criança e adolescente. Então, acham que tudo que
estar para criança e o adolescente tem a ver com o conselho tutelar. Na verdade, não é bem assim, né? É claro que o conselho tutelar sempre vai ter alguma coisa a ver com a criança e com o adolescente, mas em algumas situações não necessita, por exemplo, uma autorização do conselho tutelar, uma declaração. Às vezes acontece de alguém pedir uma declaração, né? São documentos que não existem, que não é lá no conselho tutelar que vai se resolver, né? Então, as pessoas realmente não sabem, Lívia. Muitas não sabem e vão direto lá ao Conselho Tutelar. Mas aí nós temos a missão de explicar, né? De orientar. Inclusive, uma das atribuições do Conselho Tutelar é orientar e aconselhar os pais ou o responsável legal. Isso está Perfeito, lá no artigo 136. perfeito. Vocês têm um grande desafio também. Nossa, eu estou chamando vocês de Gutenberg o tempo todo. Né? Gutenberg está falando mal da gente, hein? Não, brincadeira. Ele falou que ele está numa missão aí com o CRAS, com o CREAS. Deve ser algo relacionado ao Faça Bonito, né? Sim. Contextualiza um pouquinho para a gente, Flávio, que você tinha comentado em relação à diferença do ensinamento das tarefas domésticas, o que é considerado trabalho infantil. Essas denúncias sempre chegam, reclamações de vizinhos, por exemplo. Ó, o pai está explorando ali, ó. Não está explorando, está educando. Explica um pouquinho, porque vocês são muito criticados às vezes também por conta disso, né? Sim, justamente. Inclusive, esse tema, isso é tema de um dos mitos que está lá no e-book, né? Que fala sobre o trabalho infantil, sobre a questão das tarefas domésticas. E a gente não pode confundir, e principalmente o conselheiro tutelar e a rede de proteção tem que estar preparada para saber lidar com essas situações, tá? Então, nem tudo pode ser configurado trabalho infantil, tá? O trabalho infantil, ele é expressamente proibido, não se pode, nenhuma criança, né, tem essa prerrogativa de trabalhar, de prestar algum serviço, tá? Os adolescentes, em uma questão específica, como na condição de menor aprendiz, a partir dos 14 anos, ele já pode exercer ali algum tipo de trabalho, mas o foco não é o salário, né? Não é a renda, aquilo que ele vai ganhar, mas o foco é a metodologia, né? Que ele vai aprender alguma coisa. Ele está ali para aprender e o trabalho dele vai ter que atender esse princípio, né? Esse princípio de trazer a educação, de trazer a metodologia de como trabalhar, o porquê trabalhar, e aquilo não vai servir para que ele seja ali um profissional ali naquele momento, mas é algo que vai lhe trazer um aprendizado, né? Então, a gente tem que entender direitinho aí a questão do trabalho infantil, tá? Para a questão das tarefas domésticas. E aí eu coloquei lá no e-book da seguinte forma, né? A indagação: crianças ou adolescentes podem ajudar os pais nas tarefas domésticas? Né? E aí isso vai trazer uma reflexão. Podem ou não podem? Né? Eu posso colocar o meu filho para varrer a casa? Eu posso colocar o meu filho ou minha filha para executar determinada tarefa lá na minha casa? Eu posso pedir para que ele lave uma louça, para que estenda uma roupa no varal, para que ajude o pai. Eu sou de uma região onde há muitos agricultores, né? O meu filho ele pode ir lá na roça me ajudar, né? Fazer um trabalho. Então, o que a lei diz, né? Principalmente o código, aí eu vou me basear no Código Civil, lá no artigo 1634, tá? No inciso 9º, que diz que aos pais, né, independente da sua situação conjugal, ou seja, os pais, ambos os pais, compete a eles têm essa obrigação e esse dever de ensinar os seus filhos as tarefas domésticas de acordo com a sua idade e condição. Então, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, né?
Então, eu posso perfeitamente, em um âmbito familiar, na minha casa, ensinar para os meus filhos as tarefas domésticas, aquilo que, é claro, como a própria lei diz, aquilo que ele tem condições de fazer. Ele tem condições de lavar uma louça, então ele vai lavar. Ele tem condições de me ajudar a lavar um carro ou arrumar o quintal, né, organizar ali a casa. Então, eu posso fazer perfeitamente isso. Porque, às vezes, a sociedade não entende, acha que se a filha lavar... E eu vi uma matéria uma vez em um certo jornal, em que a mãe estava sendo altamente crucificada, porque ela postou, né, a filha lavando uma louça, tá? Então, assim, aí as pessoas criam esses mitos e vão repassando, né? E aí, às vezes, a própria sociedade cobra do conselho tutelar. Ah, meu filho não pode mais fazer isso, meu filho não pode mais lavar uma louça, meu filho não pode mais fazer nada em casa, que eu já sou acusado de trabalho infantil, trabalho doméstico. Não, não é, tá? Então, quando se fala em ajudar nas tarefas domésticas, tudo bem. Isso é até um dever dos pais fazer isso. Nossa, perfeito, perfeita a sua explanação. Parabéns. É interessante você trazer isso daí, essa questão dos mitos, porque muita gente não sabe, não só os cidadãos, como alguns profissionais também. E para saber diferenciar o que é realmente o trabalho infantil, uma exploração, e o que não é, tem que estar muito bem capacitado, muito bem assim, por dentro, né, da lei, né, da teoria, fazer uma intervenção realmente bem feita, bem conduzida ali na hora, né, ouvir o responsável. Se for o Agora, caso, Lívia, sim. agora eu não posso. Agora, quando tem uma criança que está lá na casa do vizinho, ou lá na casa de uma outra pessoa, às vezes é amigo, às vezes é até parente, aí tá lá, lavando louça, prestando algum tipo de serviço, em troca de uma dormida, né? Em troca de comer, em troca de algo ali que tenha envolvimento com dinheiro, né? Aí isso aí não pode. Ela está executando uma tarefa doméstica, mas com um fim de trabalho, né? Tem essa característica. Aí isso aí já não pode, né? É uma coisa ser remunerado, outra coisa é você aprender. Remunerado é só mesmo se for na condição, né, de adolescente aprendiz aí. Perfeito, perfeito. Perfeita a sua orientação. Vamos ver, antes de passar para a próxima pergunta aqui, porque os comentários das pessoas até tem na verdade, uma pergunta que eu acabei de tirar aqui da minha cabeça, nem faz parte da nossa pauta, não, mas é assim mesmo. Antes disso, vamos ver aqui o comentário das pessoas. A Camila diz o seguinte: exatamente quando não se capacita, o colegiado trabalha fora das suas atribuições. Esse comentário da Camila da Silva Barreto me lembrou aqui de uma questão que eu considero que é importante você estar comentando. Mas antes disso, vamos ver o que está falando as outras pessoas. Justamente porque a rede não compreende, né, essas colocações que você acabou de colocar aí agora. A grande parte do pessoal aqui quer o seu e-book, tá? Então eu também quero, tá? Não me deixa fora dessa, não. Se você me deixar, já sabe. Aqui até 2019, aqui os conselheiros davam. A Lília Flamino tá colocando. Não sei o que seria até 2019 que eles davam. Não sei se você sabe o que se trata. Eu creio que é a questão da autorização de viagens. Quando eu Tá. entrei em 2013, quando eu entrei em 2013 no Conselho Tutelar, quando chegou julho, né, dezembro, choveu de pessoas indo ao Conselho Tutelar querendo uma autorização para viagem. E assim, eu acabei de dizer que quando a gente entra no primeiro mandato, né, com certeza as distorções elas acontecem. Porque eu tenho, por exemplo, a minha situação. Aí a gente ia lá, fazia uma autorização de viagem, para começar, nem se sabia como era essa autorização, né? Porque isso não é competência, nem no ECA não está isso, nem no Estatuto essa autorização para o Conselho Tutelar. Aí a gente fazia lá um documento qualquer, dizendo que o pai estava autorizando, e isso era, assim,
uma das inúmeras distorções que aconteciam e que acontecem em todo o Brasil. E só que não pode acontecer. O conselho não faz isso. Nós fomos aprendendo, já no segundo mandato, eu já estava bem orientado, porque assim como muitos conselheiros fizeram, eu também fiz. Ia lá, pagava do meu próprio bolso uma capacitação e começava a entender a respeito do conselho tutelar. Mas isso acontece muito, e aconteceu muito, de as pessoas procurarem autorização de viagem lá no conselho tutelar. É engraçado, eu só viajei desacompanhado dos meus pais uma vez, que foi com 15 anos de idade, eu e meu irmão. E a gente foi na vara da infância. Então, nesses casos de profissionais que estão aí fazendo declaração de próprio punho, não próprio punho, né, mas pega o computador, digita qualquer texto lá, imprime e assina. O que isso pode dar depois, Flávio? O que você está falando aí é uma coisa muito séria até. O que pode dar para o conselheiro depois, caso Certeza. aconteça alguma coisa? Um processozinho no Olha, mínimo, né? pode acontecer. E eu, particularmente, né, já recebi muitas ligações, mensagens de conselheiros que foram ameaçados, né, de serem processados. Outros até chegaram a ser passar por um processo, né, lá dentro do próprio CMDCA, juntamente com o Ministério Público, de sindicância, por ele ter feito algo que não é da sua competência. Olha só, se você, conselheiro tutelar, expede uma autorização de viagem, você não é um órgão judicial. A autorização, lá no artigo 83, fala que a autorização ela deve ser uma autorização judicial. Então, como que o Conselho Tutelar ele vai expedir uma notificação, aliás, uma autorização de viagem, ele autorizando, ele assinando, colocando lá a assinatura, o CPF dele. E se alguma coisa acontecer, né, durante a viagem, durante o percurso, se der algum problema, quem é que vai responder? Alguém autorizou, foi o conselheiro tutelar. Aí vai ter grandes problemas, né? Isso não pode, repito, isso não pode acontecer. Temos que ter cuidado. Muitos conselheiros tutelares já estão entendendo isso, já estão mudando ou tentando mudar essas condutas dentro do colegiado, mas infelizmente ainda existe uma grande parte também que insiste em querer ser juiz, promotor, advogado, conselheiro de casais, e por aí vai, querendo resolver toda a situação, e não vai resolver, só vai causar mais problemas, mais transtornos. Gente, isso daí realmente o que ela está trazendo é muito sério. E não é privilégio da categoria de vocês, não. A minha categoria também, enquanto assistente social, e você que será no futuro, também tem muitos profissionais fazendo, tendo algumas condutas que vão além da atribuição. E muitos estão respondendo processos éticos por conta disso. Então, realmente tem que tomar cuidado, porque se não é da atribuição, não vai ter defesa depois, na hora que surgir uma denúncia aí, e alguma situação, Deus me livre, mais grave acontecer no futuro. Tem alguém aqui, Lívia, Sim. só para fechar aqui essa parte, tem alguém aqui, Barreto Camila, alguma coisa assim, falando que as distorções não são cometidas só pela sociedade, mas principalmente pela própria rede de proteção. Corretíssimo, né? Nós temos hoje um cenário que muitos conselheiros não conhecem das suas atribuições, que são os primeiros a cometer as distorções. Nós temos a rede de proteção, que também constantemente induz, né, o conselheiro tutelar ou o conselho tutelar a também cometer as distorções. Isso nós temos que mudar. Eu lá nos e-books eu escrevo até uma parte que eu digo, olha, nós estamos vivendo uma era que pode ficar na história, porque hoje eu vejo muitos conselheiros tutelares que não esperam mais pelo poder público para fazer uma capacitação. Eles estão indo lá, mesmo recebendo um salário mínimo, porque é outra coisa vergonhosa, mas mesmo recebendo um na mão no bolso, estão pagando por capacitações, estão assistindo palestras, estão pesquisando, estudando, e estão mudando essa história, né? Mas
existem ainda muitas distorções. E o primeiro passo é o colegiado se conscientizar e chamar essa rede de proteção, é o que nós estamos fazendo aqui no meu município, chamar essa rede de proteção e nos unirmos e cada um, né, entender o seu real papel dentro dos atendimentos, tá? Uma das coisas que eu ouvi uma convidada sua alguns dias atrás aqui na live, que ela falou, e eu me lembrei do que exatamente aconteceu aqui. Porque realmente você reunir essa rede não é fácil. É muito difícil. Só que também você não pode simplesmente baixar a cabeça e dizer, não vou conseguir, então deixa quieto. Não, você tem que tentar. E ela falou uma coisa interessante, Lívia, que ela disse assim, olha, nem que a gente vá lá, pegue na mão de cada um deles e se unam com eles e expliquem para eles a situação. Foi exatamente o que eu comecei a fazer aqui, já agora no início do terceiro mandato. Pegamos nas mãos, fomos lá nos órgãos, pegamos nas mãozinhas deles e começamos a trazer a mensagem, olha, o Conselho Tutelar ele não existe sozinho. Ele precisa de uma rede capacitada, ele precisa de uma rede fortalecida, e só assim, só dessa forma nós vamos conseguir garantir os direitos. Porque até hoje, minha querida, e todos que estão ouvindo, principalmente os conselheiros sabem disso, até hoje nós estamos só enxugando o gelo. Sim, vocês são muito desvalorizados, extremamente desvalorizados. Por muitos, na verdade, por todos. Verdade seja dita, por todos. Então, ó, que figura que você é, hein? Parabéns pela sua militância, porque dá para perceber que você é bem militante. Então, vamos dando sequência aqui na sua discussão, pegando ainda o gancho desse tema, me veio uma situação aqui na cabeça, que eu anotei aqui, você foi falando, eu fui anotando no papel para não esquecer. Deixa eu ver a anotação aqui. Eu até trago um exemplo. Quando um juiz, por exemplo, pede um parecer conclusivo de um caso que não é da competência do serviço social. Sou do CRAS e quer que eu faça uma visita que é de competência do CREAS. Um exemplo, assim, simplesinho, só para você entender. Aí a gente tem embasamento em lei, né? A gente usa o SUAS, dependendo da demanda, a gente usa o nosso código de ética também, para nos respaldar que não é a nossa função. Tivemos um caso aí recentemente, teve uma discussão danada aí, em relação até uma conselheira tutelar que chegou a infelizmente, falecer em um acidente de carro, que ela foi conduzir uma criança para, não sei se foi consulta, levar para casa, eu não lembro o que era. Mas não era atribuição dela enquanto conselheira. Sofreu um acidente e ela veio a falecer. Orientação que você dá, então, aí, em relação a essas situações assim, de demandas que não são de vocês, o que vocês fazem? O que você orienta aí os profissionais a fazerem? As orientações, elas são, né, aquelas de sempre, que, infelizmente, Lívia, nós não temos uma lei orgânica, tá? Nós temos muitas dificuldades porque é como se fosse um órgão que estivesse ali sozinho mesmo, sem respaldo de ninguém, de uma lei orgânica que pudesse, né, que nos orientasse ou nos norteasse para dizer exatamente o que fazer. Então a gente fica muito perdido nessa situação. Nós temos ali pelo menos o CONANDA, que faz alguns direcionamentos e que tem sido muito importante, né, para muitos conselheiros tutelares. Existe até uma resolução de número 170 do CONANDA, muitos conselheiros conhecem, outros talvez não conheçam, mas eu sempre dou essa dica e aproveito a live aqui para falar novamente. Conselheiros tutelares, vão lá na resolução 170 do CONANDA, lá tem um desenho, e eu sou assim bem apaixonado por esta resolução, porque ela nos dá muitas informações, nos direciona bastante, né, para que possamos até responder também o próprio juiz, o próprio promotor, o delegado, que aquela competência não é nossa e que o juiz ele não pode, em uma dos artigos da resolução 170, diz claramente que nem o juiz, nem o promotor, nem o delegado, o prefeito ou o vereador não pode criar atribuições para o conselheiro tutelar. As atribuições estão lá no artigo 136
tá? Estão lá no artigo 13, no artigo 18. E o que o conselheiro ele tem que fazer? Ele tem que ir de forma, e é claro, cordial, amigável, dialogar com esse juiz, dialogar com esse promotor, com esse delegado e mostrar para ele, dentro das competências do estatuto, que aquilo não é uma prerrogativa ou uma competência técnica do conselheiro e que ele precisa acionar o órgão competente. Por exemplo, às vezes a gente vê acontecendo de juiz pedir um parecer social ou um estudo social. Olha só, estudo social não se faz da noite para o dia. Né? O estudo social demanda... Estudo social é competência total do assistente social. Gente, isso. Meu Deus, até parecer social. Isso, Lívia. Que isso? Isso é só apenas um dos exemplos, né? Pedem muitas coisas. Então, aí você tem que mostrar para o juiz, né, que aquilo ali não é competência. Você vai citar lá, por exemplo, uma das resoluções do CNAS, a resolução 109, né, do CNAS. Você vai mostrar a resolução 170 do CONANDA, você vai usar o artigo 136 da Lei 8.069. Então, você vai se basear nesses documentos, nessas informações, e se direcionar para o juiz, para o promotor. E eu sempre gosto de dizer uma coisa, tá? De forma pessoal mesmo. Você chega ali, marca uma audiência com o promotor, com o juiz, você senta frente a frente, dialoga, conversa com ele. Porque, às vezes, Lívia, acontece muitos ruídos nas informações, nos ofícios, nos documentos. Então, eu sempre prefiro que você produza um documento fundamentado, né, com as resoluções, com o artigo, e você vá lá pessoalmente no gabinete do juiz, do promotor, junto com o seu colegiado, se for possível, entrega aquele documento e você pergunta claramente: olha, excelentíssimo, o que é que o senhor quer do Conselho Tutelar? O que o Conselho Tutelar, o que você acha que o Conselho Tutelar pode fazer? Então você vai começar aquele processo de conversa, de diálogo, de troca de informações, e às vezes as coisas clareiam muito ali naquele momento, né? Mas assim, acontece sim, muitos pedidos, né? Às vezes até inusitado. Eu já escutei de conselheiros tutelares e até cheguei a ver o documento de juízes que pediram para o conselho tutelar ir lá na residência da família e ficasse lá, observando o pai, a mãe e a criança no momento da visita para saber o comportamento, como é o comportamento do pai, da mãe e da criança naquele momento. Né? Aí o conselheiro tinha que ir lá, ficar vigiando, né? na residência, na casa, vigiando, né? Ou como diz aqui o meu ditado popular, né? Eu sou aqui do Nordeste, com muito orgulho, nordestino, e como diz o nosso ditado aqui, ir lá na casa da família ficar pastorando os pais. Isso não pode acontecer. Então, é por isso que eu defendo a questão do diálogo. Né? Você faz o documento, leva lá, o juiz assina o seu ofício, o seu pedido de reconsideração, mas você ouve diretamente dele. Você fala com ele, né? Frente a frente, cara a cara, como diz o nosso ditado popular. É claro que você vai muitas vezes encontrar alguns juízes, alguns promotores que são altamente, né, arrogantes, com licença da palavra, que não quer ouvir ninguém, que se sentem superdeuses, mas em muitos casos você vai encontrar juízes, promotores que estão sensibilizados também com a causa e que também, acredite nisso, que também não conhece ali das competências do Conselho Tutelar. É importante frisar isso. Tá? Não é porque é juiz que já sabe de tudo. Na verdade, o que está acontecendo às vezes ele também não sabe. Os juízes, eles são como nós, né? Troca o tempo todo de vara, e aí fica perdido, e aí não se capacita. Diferente de nós, os salários deles são maravilhosos, eles têm muito dinheiro sobrando para poder se capacitar. Nós, não. Só que quem está capacitando os juízes? Nós da rede. Porque o tempo todo a gente tem que ter ofício falando, não é nossa atribuição, ele aprende. Nós estamos capacitando os operadores de direito. A verdade é essa.
Bom, a gente fez essa contextualização inicial, que é importante, né, a gente falar sobre a desvalorização, tanto que estava no convite, desvalorização do profissional. Porque a gente está falando, né, o objetivo aqui é o faça bonito, né, falar sobre a violência sexual, mas se tratando da categoria conselho tutelar, que são os profissionais que estão na porta de entrada desse tema de garantia de direitos, isso em nenhuma hipótese pode deixar de ser falado. Tanto a desvalorização quanto os mitos também, que alguns exemplos aí o Flávio muito bem trouxe para nós. Vou só ler alguns comentários aqui, eu até parei a telinha aqui para não perder alguns. Tem aqui o meu grande amigo Genei Quintino, que ele está aqui. Ele é agente socioeducativo hoje, uma unidade aqui no Espírito Santo, mas ele já foi conselheiro tutelar. Então, assim, ele super se interessa pelos temas e está falando aqui que, como você, os conselheiros, acho que ele quis dizer que tem muitos conselheiros que usam o conselho tutelar para poder fazer política. Então, assim, tem gente que primeiro vai para o conselho tutelar, é bonzinho, quer criar uma imagem e lá na frente vai se candidatar a alguma coisa. A Camila está falando que o próprio judiciário deveria dispor de uma equipe técnica para a elaboração desses relatórios. Não, infelizmente está surgindo tudo para a rede, ou então eles contratam o perito, que é aquele profissional que chega lá, faz a visita, recebe e vai embora. Então, assim, o tempo todo. Até conseguir nomear algum, e esse trabalha em péssimas condições, que usa o carro próprio, não tem proteção nenhuma em relação ao trabalho, lancha por sua conta, contato com a família por sua conta. Então, assim, é um trabalho, uma exploração do trabalho, mas mesmo tempo um trabalho defasado também. Então, é dessa forma. Deixa eu ver os mais comentários aqui. A Aline falando que aqui alguns conselheiros têm medo e acabam fazendo tudo errado. Vários comentários aqui, você vê que o tema é de suma importância, o Flávio, trazer vocês, cara, para a discussão. Tem que falar de vocês. Tem muito comentário aqui. É uma alegria estar aqui com você, Lívia, com os demais colegas que estão assistindo a live. Isso é muito importante, esse debate, essa conversa, essa troca de informações, tá? Porque eu sempre digo assim, nós só teremos, de fato, direitos garantidos, tá? Quando nós tivermos uma rede totalmente capacitada e que realmente entenda qual é o seu papel, tá? Se todos entenderem, aí sim, aí fica um grande desafio que está sendo lançado para os conselheiros tutelares, aqueles que realmente queiram mudar a situação, é de eles terem que ter esse desafio, né, e essa incumbência de sensibilizar essa rede, de chamar essa rede para perto, tá? De mostrar para essa rede quais são os papéis de cada órgão, tá? E também de conhecer essa rede, porque muitos conselheiros tutelares ou muitos conselhos tutelares não conhecem a sua rede, não sabem onde estão os programas, não sabem onde estão os serviços, não sabe se vai encaminhar para a saúde, ou para a educação, ou para a assistência social, não sabe quais são os programas de atendimento, não sabe quais são as políticas públicas que estão lá. Então, o colegiado ele tem que se organizar e chamar essa rede de proteção e ouvir também essa rede. É aquilo que eu disse com o juiz também. Às vezes o juiz está pedindo alguma coisa para o conselheiro porque ele não tem ciência, ou talvez porque para ele é mais fácil pedir ali. E aí você tem que ouvir essa rede, você ouvir os órgãos, o CRAS, o que ele faz, quais são os programas que ali existem, o CREAS, a saúde, a educação. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo para você. Quando eu assumi lá em 2013, nós atendíamos muita situação de jovens que estavam em uma situação de embriaguez, de álcool, de drogas. Então, o que a gente entendia? Olha, tem lá no Estatuto, lá no artigo 101, tem uma medida de proteção que eu posso aplicar para esse jovem. Só que o município ele tem uma política que atenda aquela demanda, aquela situação. Será que eu vou aplicar essa medida, mas o município ele vai ter um órgão ali específico que vai atender? Aí a gente foi procurar. Nós encontramos lá na saúde. Nós fomos conversar com a saúde. Quais são os programas de atendimento? O que vocês realizam aqui?
né? Nós temos jovens que estão numa situação de embriaguez, de bebidas alcoólicas, de drogas, envolvidos com drogas. Aí nós descobrimos que lá tinha um CAPS AD, né? Aí o CAPS AD vai atender adolescentes ou qualquer pessoa que tenha problemas com álcool e drogas. Então, o Conselho Tutelar, ele tem que conhecer essa rede, ele tem que ir para dentro dessa rede e saber o que tem lá dentro dessa rede. O que tem que funciona, o que tem que não funciona. Ou tem a política pública que está precisando, o município? Não tem, então vai junto com o CMDCA cobrar. Né? É um momento de autoconhecimento, de você conhecer, e isso vai através das reuniões. Tem conselheiros que não gostam de reunião, e quando é chamado para uma reunião, às vezes até adoece. Não, eu não posso ir. Isso não pode acontecer. Nós temos que nos reunir com essa rede, por mais que às vezes seja cansativo, por mais que às vezes seja estressante, ninguém está te ouvindo, você tem aquela sensação que não está resolvendo nada, mas não é bem assim. Você tem que estar lá, reunindo essa rede, conversando com ela, conhecendo essa rede, mostrando para a rede o que é o conselho, até chegar um momento em que as pessoas, né, o ser humano, né, tem essa capacidade de começar a compreender. Aí, quando a rede começar a compreender, e eu digo isso por experiência própria, Lívia e demais colegas, porque no meu município não era diferente dos demais conselheiros. Né? Tem um amigo aqui, José, quando não tem CMDCA na cidade. Então, em muitas cidades, em muitos municípios, e no meu não é diferente, a gente vai ter essa frase, né? Esse questionamento. Mas, hoje, depois de muitas reuniões com a rede, com o próprio CMDCA, nós vamos colhendo os frutos. Essa rede vai ouvindo, essa rede vai trabalhando, e cada um vai entrando na sua competência, e aí as coisas Perfeito. Começam a andar. Né? Eu sei que é difícil, tem muitos... Perfeito, Flávio. É porque você tá que nem a maioria dos convidados aqui, na verdade, dando aula. Mas a gente vai para 1 hora já de live e é bom a gente também começar já. Já? Não tem problema não, a gente geralmente tem feito 1h30. Segunda-feira a gente vai até 1h40. E 1h40 já tá bom. É para a gente poder adentrar no assunto mesmo da violência sexual, né? Do Faça Bonito. Mas antes disso, então, para finalizar essa questão do Conselho Tutelar, antes de a gente focar no nosso terceiro foco, né, que foram 3 focos, os mitos, a desvalorização e agora a questão da violência, Flávio, você está falando aí, trazendo tantas questões que nem eu particularmente sabia, que muitos conselheiros tutelares estarem adentrando nessa função de suma importância, como bem foi dito, é a porta de entrada do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, muitas atribuições, muita tomada de decisão mesmo importante faz parte, né, da função do Conselho Tutelar, vamos colocar dessa forma. Decisões, por exemplo, o que você disse ali no início, isso aqui não é trabalho infantil, isso aqui está ensinando o filho a uma determinada tarefa doméstica. Só que você traz muitos que não conhecem nem a rede de apoio. Como é que vai fazer parte do sistema de garantia se não conhece o sistema de garantias em si? Que tipo de público, então, qual é o perfil do Conselho Tutelar que hoje está se candidatando para assumir essa função de casos isolados? Mas o jeito que você está falando, tem muitos casos sérios e graves aí. Comenta um pouquinho sobre isso para a gente poder finalizar, por favor. É aquela história, Lívia. O Conselho Tutelar, ele muitas vezes, ou a maioria das vezes, é um órgão muito mal compreendido. Tá? E por ser mal compreendido, muitos conselheiros terminam também se confundindo ainda mais. Eu já vi, né, ouvi e vi acontecer isso, de o conselheiro ele se candidatar para ter ali um termômetro para saber se no ano seguinte ele consegue, talvez ali, se eleger como um vereador. Eu já vi e ouvi
isso, né? Assim, nada contra, eu não vou dizer que isso é errado, tá? Mas eu creio que, a partir do momento em que um profissional, alguém se candidata ao cargo de conselheiro tutelar, ele tem que entender que aquilo ali é uma grande responsabilidade. Que a sociedade escolheu para que ele executasse um determinado papel. Qual é esse papel do conselho tutelar? Em algumas aulas, eu questiono lá com os alunos. O que é o conselho tutelar para vocês? Qual é o papel do conselho tutelar? Alguns, escute só, alguns quando entendem o que é o conselho tutelar, eles saem. Simplesmente pede lá uma carta de exoneração, saem porque eles têm consciência e entendem que aquilo ali não vai dar para ele, porque é uma responsabilidade. E não é porque ele não tem responsabilidade, mas é porque precisa de determinados elementos que muitas vezes vai custar o seu lazer, o seu tempo com a família e principalmente, ter aquela consciência de que crianças e adolescentes precisam de uma boa atuação de um conselheiro tutelar. E só no município, e muitas vezes, a maioria das vezes, o município não vai se preocupar em capacitar o seu conselheiro. Então ele vai se sentir cada vez mais inseguro, né, porque as cobranças vêm. Aí ele se sente inseguro. E aí ele sai, né, termina desistindo. Eu já vi muitos conselheiros desistindo, né, de serem conselheiros, entregando seus cargos. E outros, aí por outro lado, né, nós temos dois extremos. Né, e outros entram no conselho, e acredito que isso também foi um caso meu, que entra no conselho e quando realmente entende, vê que é muito mais além daquilo que a gente entendia que era, aí passa a tomar mais gosto, né? E assume lá os riscos, as responsabilidades e se empenham, gastam dinheiro do seu bolso, se capacitam e lutam, né, para que os direitos de crianças sejam garantidos. Mas, assim, numa visão geral, eu não acho bom quando alguém entra no conselho tutelar, ele vai entrar para ter um termômetro para no ano seguinte se candidatar ao cargo de conselheiro, ao cargo de vereador. Não vejo isso com os bons olhos, né? Mas também não julgo ninguém porque eu não sei do pensamento das pessoas, das intenções. Mas se a pessoa ela entra nesse pensamento de eu vou ver como vai ser a eleição de conselheiro para no próximo ano eu me candidatar a vereador. Então eu não vejo isso com bons olhos porque muitas crianças e adolescentes perdem muito com isso. Então vamos focar agora para o nosso terceiro elemento agora, que é a violência sexual mesmo, né? De crianças e adolescentes. Bom, levando em consideração, né, que tem muitos conselheiros aí que não têm capacitação, ou às vezes tem outra objetividade, né, quando entra no conselho. Você bem acabou de comentar aí agora, as pessoas também estão comentando a respeito disso nos municípios delas, né, de origem. Vamos lá, então. Flávio, quando as denúncias de violência, isso as denúncias de violação de direito de uma forma geral, na verdade, elas chegam no conselho tutelar, quais são as ações imediatas que vocês realizam? Está lá no artigo 136, no inciso 1º, no inciso 2º. Atender crianças e adolescentes. Ponto. De acordo com o artigo 98. Então, quando chega qualquer tipo de denúncia, né, ou de comunicação de crianças e adolescentes que estejam numa situação de vulnerabilidade, de perigo, ou mesmo tendo seus direitos violados ou ameaçados, o Conselho Tutelar ele tem que prontamente atuar, né? Existe uma frase que são dita várias vezes por muitos palestrantes, que não digam a maldita frase não é a minha atribuição, né? Essa fala ela já se tornou algo, uma espécie de xingamentos, né? Posso dizer assim, para muitos palestrantes. E é verdade, né? Porque tudo que está relacionado a criança e adolescente
de alguma forma ou outra, vai fazer parte de uma atuação do Conselho Tutelar. Nem que seja apenas uma simples orientação, tá? Então, quando chega uma demanda lá no Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar com o seu colegiado tem que começar já a atuar. E começa lá pelo o artigo 136, pelo inciso 1º, que é atender crianças e adolescentes, o segundo, que é atender os pais e orientar, aconselhar os pais, e começar as aplicações de medidas. Isso é primordial, isso é o ABC, né? É aquilo que o conselheiro tem que fazer. Tá? Ele tem que estar preparado para fazer aquilo, atender, acolher e fazer aquilo que o Estatuto está dizendo, encaminhando, aplicando medidas de proteção. Existe um dispositivo que nós chamamos que é o ciclo de aplicações de medidas. Então, o conselheiro, quando recebe uma demanda, ele já tem que estar preparado para saber o que vai fazer e como vai aplicar este ciclo, tá bom? E a primeira coisa que o conselho tem que fazer, às vezes as pessoas pensam assim, tem que prender logo aquela pessoa, tem que tomar logo uma atitude enérgica contra a pessoa que fez ali determinado crime. E não é bem assim que acontece. A primeira coisa que o Conselho Tutelar faz é acolher essas vítimas, ou acolher a criança e o adolescente e a sua família, encaminhar para a rede, para que a rede acolham e imediatamente cessem, né? Faça com que cesse aí a violação. Então, a primeira coisa é acolher, aplicar medidas e depois encaminha uma notícia de fato ao Ministério Público. Aí compete agora ao Ministério Público acionar os órgãos policiais e também fazer aquela parte que é cabível ao Ministério Público e às polícias, tá bom? Então, são duas coisas que acontecem imediatamente. O conselho atende, encaminha para a rede, para que seja atendida na rede, tá? E isso ele usa o artigo 101, o artigo 129. E o segundo passo é encaminhar para a justiça, para que a justiça também tome as suas providências. Mas isso não é uma regra. Toda vez que eu atender, eu tenho que fazer isso. Às vezes não precisa você encaminhar lá para o judiciário. Você apenas aplica as medidas de proteção e o município é responsável para sanar aquelas violações. Só ler um comentário aqui, a Linha perguntou, disse, né, que vai ter que sair, ela está de sobreaviso hoje, perguntou se a live vai ficar salva, vai ficar gravada aqui. Vai sim. O ruim é que ela vai perder o sorteio, né, do seu e-book, né? Mas, enfim, já que ela está de plantão, vamos respeitar. Mas sim, vai ficar salva sim. A Camila está falando, não basta dizer que não é atribuição, é preciso estar baseado. Para isso, né, temos o ECA. Depois fazer o acompanhamento, cobrar mesmo se está sendo cumpridas as medidas aplicadas. Perfeito. Flávio, em relação à escuta da vítima, vamos falar agora sobre violência sexual, mas puxando sardinha também para outro tipo de violência, como violência física, negligência, né, barra maus tratos, enfim. Se ter que escutar a criança por conta de alguma questão, como é que vocês fazem de modo a não causar dano emocional nela? Já que está tanto assim, ferrenha essa discussão, né, voltada para a revitimização, né, para uma violência institucional, ou seja, uma violência, né, psicológica, vamos colocar assim dessa forma, que às vezes nós, atores sociais, também nesse sistema de garantias, podemos, né, ocasionar a vítima. Como é que vocês fazem para não causar dano emocional na hora do atendimento? Primeira coisa, o conselho tutelar e o conselheiro tem que entender terminantemente que ele não é um investigador. Ele não tem que ir lá procurar a criança para ouvir a criança, o adolescente. Ele tem que entender que ele é um órgão que traz apenas o zelo e junto com os órgãos, a proteção. Tá? Ele tem que conhecer o estatuto, ele tem que conhecer a lei, principalmente a lei 3.431, tá? Porque às vezes eu escuto de conselheiros, né, que diz assim, olha, eu vou notificar a mãe, ou vou lá na casa da criança para falar com a criança. Não façam isso. Grande parte dos conselheiros já sabem disso. Não é para fazer e não fazem. Mas existe
que insistem em fazer isso, né? Então, assim, quando você recebe uma demanda de violência, seja ela qual for, sexual, qualquer tipo de violência, você tem que, primeiro, saber lá no município. O município ele tem um atendimento adequado? O município está preparado para receber? E uma coisa que eu ouço muito do doutor Murilo falando, inclusive irei participar de algumas lives lá com ele, é aquela questão: nós não podemos ficar lá no conselho, e a rede também não pode ficar lá de braços cruzados, esperando acontecer um problema para que ela resolva. Ela tem que já estar preparada, tem que fazer aqueles acordos, aqueles combinados, mas isso é claro, dentro da lei, né? Não é qualquer acordo que vai ser feito, não. Não é qualquer combinado, não, vamos que combinar, não. Tem que ser dentro da lei, pautados na lei. Tá? Porque é exatamente o que a Lei 13.431 diz. O que está faltando, Lívia e demais conselheiros, o que está faltando acontecer é algo que está lá no artigo 88, né, do livro 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Nós sabemos que o ECA se divide em 2 livros. Lá no artigo 88, fala da política de atendimento. Os setores, os órgãos, têm que definir, né? Têm que estar preparados para atender aquela situação. E aí a Lei 13.431 ela veio para reforçar, né? Para realmente dizer para o município: olha, vocês precisam se organizar. O município precisa estar preparado. Não é mais admissível hoje, né, acontecer uma violência e o conselheiro não saber o que fazer, a rede não saber o que fazer, aí presta um atendimento totalmente equivocado, desequilibrado. Acontece de a criança sofrer mais com o atendimento, sofre uma violência institucional. Então, esses órgãos precisam se unirem, dialogarem, foi aquilo que eu falei no início da live, dialogarem, verificar se existe a implementação da Lei 3.431. Nós temos essa lei que ela desenha, nós temos o decreto que desenha como é feito o atendimento. Porque se eu tenho uma criança que foi vítima de abuso sexual, olha, se ela foi vítima, ela está sofrendo horrores, né, não é verdade? Então, eu tenho o município, né, não é só o conselheiro tutelar, é o município precisa ter o cuidado, o maior cuidado possível para saber como vai atender aquela situação. Porque naquele atendimento equivocado, ele pode causar mais danos ainda. Ele pode até mesmo livrar o culpado daquela situação. Porque a criança, às vezes, ela é ouvida lá no conselho, lá no CRAS, lá na delegacia, lá na escola, tá? Lá no juiz. E, muitas vezes, há um ruído lá nas informações, nos diálogos, na conversa. E aí termina aqui inocentando um criminoso. Então, a primeira coisa eu digo assim também: o Conselho Tutelar e o município precisam estar preparados, precisa conhecer a Lei 13.431, precisa cobrar do município, dos gestores, a implementação dessa lei, para que haja uma escuta especializada, e essa escuta tem que ser, justamente o nome já diz, especializada, por profissionais que estejam capacitados, não é qualquer profissional, não é porque é assistente social, não é porque é psicólogo, médico, que já está apto para ouvir. Esses profissionais precisam ser capacitados, é o que diz a lei. A lei diz que o município precisa se organizar, os órgãos trabalhar de forma integrada para atender a situação. Então, quando chega lá no conselho tutelar, o conselheiro tutelar ele não vai fazer outra coisa além de aplicar a medida lá no artigo 101, aí ele encaminha lá para a rede recebe do conselho aquela demanda e a rede já sabe o que vai fazer. Mesmo que ela não tenha ali, digamos, a implementação da Lei 13.000, mas houve ali um entendimento de que aquela criança não pode ser revitimizada, mas que ela precisa de um atendimento
adequado. Isso, você coloca então aí a rede que, vai atender. no caso, que já tem, né, uma gama já de informações a respeito do caso, não se faz necessário ouvir a vítima para depois encaminhar. Não, já tem dados suficientes, não tem necessidade de fazer o encaminhamento, correto? Agora, na situação que não tem dados suficientes e que não tem a escuta especializada e o profissional não se sente preparado para atender, é melhor encaminhar mesmo assim, né? De repente pedir para o CREAS fazer um atendimento, dá para estabelecer um network, dar um telefonema e pedir, né? Mesmo que não tenha ali uma suposta violação, mas, cara, eu não estou preparado. Você pode, por favor, atender para ver se é ou não para inserir no CREAS, de repente é no CRAS, que o CREAS, essa questão de atender somente, né? Situações envolvendo violação de direitos, seria essa talvez a alternativa viável, né? Eu digo assim, Lívia, se o município ele não tem a lei, a implementação da lei, se o município não tem ali a preparação adequada para receber essa demanda, o Conselho Tutelar precisa cobrar desse município, né? Nós não podemos ficar na dúvida de que esteja acontecendo um crime e não ter o atendimento adequado, e não ter os profissionais. Se não tem, é porque o município está falhando. Se não tem, é porque até o próprio Conselho Tutelar está falhando, ele tem que cobrar. Ele vai começar cobrando lá do CMDCA, aí o CMDCA vai cobrar dos gestores, aí o Conselho vai cobrar de todos os órgãos, inclusive até do Ministério Público, se for preciso. O que nós não podemos é aceitar essa condição de que não existe a lei, não tem profissionais, e agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar naqueles quebra-galhos, naqueles atendimentos que, como eu acabei de explicar, que às vezes vai gerar mais transtornos. Então, é o seu colegiado, você conselheiro, realmente cobrar isso, tá? E na dúvida, nas hipóteses piores possíveis, sempre vai ser encaminhar para o judiciário, para o Ministério Público, porque o Ministério Público precisa também entrar nessa situação, porque está acontecendo alguma coisa, né? Houve um indício de alguma coisa, nós precisamos averiguar isso aí. E aí a gente vai encaminhar lá para o Ministério Público. Então, não sei na se verdade, eu tô perguntando respondi. assim, se vocês atendem ou não atendem. Mesmo atender, botar na sala, conversar, nessa questão do dano emocional. Ah, sim. Perfeito, entendi. Perfeito. É aquela história, né? Não tem, eu não aconselho você a fazer isso, tá? Mas aí eu volto a dizer aqui, eu tenho que rapidamente procurar os gestores, tá? Sim. E dar real para eles. Olha, a responsabilidade é sua, é o município. Aí eu não posso atender a criança. Eu digo assim, quando eu digo isso, Lívia, o fato de eu não ouvir a criança, de o conselheiro tutelar não ouvir a criança ou adolescente, não quer dizer que ela não vai ser atendida. Tá? Eu vou procurar um meio para porque, atender na verdade, aquela situação. Essa questão da revitimização está tão grande, tão intensa assim na rede, que não é qualquer um que pode atender mesmo, não. Às vezes nem eu, se eu, Lívia, não me sinto na competência de atender, eu não vou atender. Eu prefiro que o profissional de psicologia atenda, porque eu, enquanto assistente social, vai no atendimento ali, eu abro uma ferida, eu não tenho competência para poder fechar. Não tenho competência. Nem o psicólogo do CRES, às vezes, pode ter competência por não ser a atribuição dele ali naquele local. Estamos falando tanto aqui acerca de atribuições, né? Então, na dúvida, realmente a gente não atender. E a questão de encaminhar é um caso grave, né, e tudo mais, a gente chegar a estabelecer um network mesmo, com os colegas da rede, pegar o atendimento e pedir. Você pode atender o caso aqui, mesmo que ainda não seja atribuído, que ainda não seja visível, se vai ser inserido aí ou não no seu programa, a gente fazer esse tipo de coisa. E como você bem falou aí, cobrar mesmo, porque está na lei e realmente, o Brasil está muito lento em relação a escuta especializada, nem sei qual município aqui nos arredores, aqui da minha região, tem escuta especializado. Então, é uma metodologia que tem que ser implementada para ontem. Bom, dando continuidade, então os casos aí, na pandemia, aumentou muito aí os casos de violência sexual aí durante a pandemia? Como é que tá?
Porque muitos não foram notificados, né? Sim. Na verdade, na verdade, todo tipo de violência na pandemia teve aí um aumento, né? Inclusive do próprio abuso, da exploração, do abuso sexual, da violência sexual, teve um aumento, né? Justamente pelo fato dos agressores, porque muitos agressores estão dentro das próprias casas, né? Então, aconteceu de termos aí mais violações de direitos, de abusos. E os abusadores, os violentadores estavam presentes, estavam dentro de casa e as pessoas não podiam sair, né? Então, teve sim aumento de casos e o conselho continuou, mesmo trabalhando de forma remota ou mesmo trabalhando ali na linha de frente também, né, atendeu muita demanda, Como muita é que está a situação. questão de exploração sexual? Porque é tão pouco falado, né? E eu fiz a pergunta para uma. Não sei se você estava ao vivo na hora, que eu vi que você entrou em algumas lives na semana passada e nessa semana também. De exploração sexual que pessoas de poder aquisitivo, pessoas acima de qualquer suspeita, o abusador, o agressor sexual realmente é aquele acima de qualquer suspeita, né? Está dentro de casa, não são pessoas, né, de alto padrão da sociedade e tudo Sim, mais. Quando a psicóloga do CAPS falou que uma professora universitária isso. estava explorando sexualmente um adolescente de 15 anos que mora, na verdade, né, numa comunidade de zona rural. Como é que está a questão da exploração sexual aí? Deu uma certa travada, Lívia, mas eu acho que eu entendi. Você perguntou da questão de como tá os números, né? Basicamente isso, né? Como isso acontece. Sim, infelizmente a gente vê isso crescendo dia após dia em todo o país, em as mais variadas regiões. É algo assustador, né? E na pandemia foi também muito assustador. Eu me lembro que nós atendemos a minha região aqui, onde eu moro, ela faz parte de uma comarca onde atende também mais 4 cidades. E eu me lembro que um dia eu liguei para o MP, para o Ministério Público, para repassar uma situação de violência sexual. E quem me atendeu foi a própria promotora, atendeu, e ela disse, Flávio, eu não sei mais o que está acontecendo e o que a gente vai fazer, porque com essa sua ligação, que você acaba de me ligar, já é a terceira pessoa nesses 2 dias que me liga relatando casos de abuso sexual, né? Ou seja, aumentou bastante. Nós temos aí, atendemos muitas situações. Na minha cidade é uma cidade pequena, mas nós temos, né, visto isso aí aumentando. Só que é aquilo que eu disse, nós estamos trabalhando, a rede está se fortalecendo justamente para tentar inibir e também acolher aí essas vítimas, ou as vítimas de violência. Tá? E aí a gente tem que trabalhar de forma articulada, se preparando, se capacitando e cobrando dos gestores as políticas públicas para que nós venhamos amenizar, né, e combater de fato aí essa situação. Mas realmente os casos eles aumentam, né? Tem aumentado, mas a gente tem que Seu trabalhar para município aí é de combater tudo pequeno isso aí. porte, né? Que você comentou, né? Do Minas Mourão. São quantos mil habitantes? Sim. E olha, o meu município ele é bem pequeno, ele chega a ter pouco Nossa, mais de pequenininho. 5.000 Uma habitantes. gracinha, titiquinho. É... Bom, Piauí tem quantos, o seu estado, assim, você sabe mais ou menos mensurar quantos milhões de habitantes são? Tem mais ou menos uma noção? Olha, agora você realmente, eu ainda não me Eu te ative entendo porque nessas eu também não sei do meu, não. informações, mas o Estado,
Mas o meu estado, ele é grande em extensão. O Piauí, ele é muito grande em extensão, tá? Ele é enorme, mas ele é um dos estados pobres, infelizmente, né? Da região aqui norte e nordeste. E a gente está na luta aí também para que a situação mude, né? Isso tem ajudado muito nas questões que aumentam as vulnerabilidades, né? E aí cada município vai tentando trabalhar, né, da forma que pode para atender aí Falando as demandas. em relação assim, à questão do Estado, você enquanto conselheiro tutelar, a sua equipe aí, os profissionais que você tem contato, vocês ficam meio temerosos como quando tem festas, quando tem grandes eventos aí, no sentido da rede mesmo, né? Da exploração sexual, esses aliciadores. Igual eu estava vendo alguns dados estatísticos ali, ó, Brasil, Copa do Mundo, né? Nossa, Copa das Confederações, 2013, 2014. Esses eventos que estão, meu filho, mas chove, chove, chove de crianças e adolescentes sendo exploradas sexualmente. E a literatura diz que criança e adolescente não se prostituem, né? Elas são é, conduzidas a isso, né? Seja pelo pai, pela mãe, são obrigadas realmente a vender, né, a sua dignidade sexual para colocar dinheiro dentro de casa, seja para se sustentar também, né, crianças e adolescentes em situação de... E esses grandes empresários, donos de hotéis, políticos também, médicos, qualquer um desses, qualquer pessoa, independente da categoria profissional que tenha, eles estão aproveitando esses eventos mesmo para poder vender crianças e adolescentes. É venda, é comércio. Vocês ficam preocupados aí quando tem grandes eventos aí no Piauí? Sim, e isso infelizmente é uma realidade que acontece muito, né, em várias regiões do país. Aqui, mas eu vou confessar, aqui no nosso estado, aliás, vou falar da minha cidade, né? Eu tenho conhecimento de causa. Aqui na minha cidade, a preocupação também é nesse sentido, sim, né? Com certeza. Mas a preocupação maior é a questão da violência, da droga, das bebidas alcoólicas, né? Porque isso é uma cidade pequena. Uma cidade pequena, ela tem pouca violência, né? É normal, porque é uma cidade pequena, não tem tanta atrações, tá? Na minha cidade mesmo, é uma cidade bem pequena, do interior do Piauí, e às vezes nós temos ali alguns eventos festivos que acontecem, por exemplo, em julho, tá? No final do ano, aniversário da cidade e tudo. Então, assim, a nossa preocupação maior aqui é no sentido também das bebidas, das drogas, porque aí a gente tem visto ultimamente, até, Lívia, até um pouco tempo atrás, nós não víamos adolescentes nas ruas fazendo uso de droga, de bebidas. Aqui na minha cidade isso não acontecia. Mas de um certo tempo para cá, isso já virou uma realidade. Nós vemos alguns e algumas adolescentes usuárias de drogas, né, de bebidas alcoólicas. Aí, quando tem essas festas, aí o posto de saúde, né, o hospital. Essa semana mesmo nós atendemos uma situação em que tiveram que transferir adolescente para a cidade vizinha, onde tem um hospital de porte mesmo, para atender, porque ela estava, né, fazendo uso de bebidas alcoólicas e entrou lá numa situação bem alcoolizada. Então, assim, a gente se preocupa sim, a rede trabalha sempre nesse sentido, né, da questão sexual, da sexualidade, mas nós terminamos, né, focando muito para trabalhar a questão das bebidas alcoólicas, que tem, assim, A aumentado realidade muito aqui. social do seu município é diferente mesmo, né? Eu acho que está mais atrelado mesmo essa questão de saúde pública mesmo, né? Mas realmente eu acho interessante que a Gente, exploração sexual é muito pouco comentada no Brasil e no mundo, na verdade, né? Porque acho que há um mito, a gente está falando tanto de mito aqui, então há um mito que principalmente os adolescentes, elas querem, né, praticar o ato, né, sexual, fazer sexo com um cara que é rico, em troca de dinheiro, vai ganhar, né, uma roupa nova,
bolsa, joias, né? Enfim, qualquer provento que seja. Mas não, a realidade por detrás é muito pior do que as pessoas imaginam. Muitas delas não querem fazer isso, elas estão se prostituindo porque elas querem. E aí É, a questão da exploração mesmo é muito menos debatido do que o abuso sexual, por exemplo. Para falar sobre abuso sexual, você tem uma gama de textos, de teoria, de autores e e, tudo mais que falam. Mas exploração sexual, não. Há um mito também por detrás. Vamos para a gente finalizar. Sim, e são duas coisas isso, totalmente exatamente. diferentes, né? Um, né, é relacionado mesmo ao dinheiro, né, os proventos, e o outro não, é a libertinagem mesmo. Vamos lá. Para a gente poder finalizar, então, antes de E, você falar um pouco do seu curso e também fazer, né, o sorteio aí, sei a forma que você vai proceder em relação ao e-book. Na sua opinião, Flávio, por que o Conselho Tutelar é tão desvalorizado e quais ações seriam necessárias para poder mudar essa realidade? aí é o seguinte, né? Na verdade, eu posso assim fazer uma reflexão da seguinte forma: eu não sei te dizer por que, que esse órgão ele é tão desvalorizado, né? Porque ele é altamente importante, tá? Nós tínhamos, antes da Lei 8.069, nós tínhamos o Código de Menores, né? Aí o Código de Menores, ele não defendia a criança, ele não protegia a criança, né? O Código de Menores, na minha opinião, pelo É que isso eu mesmo. estudei, já li, era era um terrível desastre, né? Então, aí o que acontece? Surgiu a Lei 8.069, que aí sim a gente vê algo assim esplêndido acontecendo, porque a lei, o Conselho Tutelar, ele veio para realmente dar vez e voz e proteger, né? Trazer a proteção para aquela criança, né? Não é mais ser vista como um objeto ou como algo que traga prejuízos, mas é ser visto como uma criança, um ser indefeso ou um ser em desenvolvimento que precisa de proteção da família e também do Estado. Então, a lei, o estatuto e o conselho tutelar é algo bem bonito, bem interessante, algo importantíssimo, tá? Que acontece. E eu não sei, sinceramente, por que, que os governantes, por que, que ele é tão desvalorizado, né? Mas eu posso dizer da seguinte forma: as distorções, as pessoas veem um conselho tutelar, a rede de proteção, os próprios gestores, eles querem que o conselho tutelar seja aquilo que ele, na sua essência, não pode ser, por questões legais. E talvez um dos motivos de serem desvalorizados é exatamente por isso, porque muitas vezes o conselho ele vai bater contra as ações e atitudes ou condutas do Estado, né, do município. Porque o Conselho Tutelar vai cobrar políticas públicas, o Conselho Tutelar vai apontar os problemas e vai cobrar dos gestores, dos órgãos, e isso vai respingar muito, né, refletir muito lá nos gestores. Talvez os gestores se sintam, de certa forma, não vou dizer assim prejudicados, mas talvez ofendidos por isso, né? Eu já vi prefeito subir num palanque lá, num palco, e fazer assim críticas duras, né, contra o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é isso e é aquilo, o Nossa, que Conselho falta de Tutelar, ética, hein? tipo, Meu humilhando Deus. mesmo. Nossa. Já vi isso, eu já vi isso acontecer, de o prefeito da cidade não entender o que é o Conselho Tutelar, achar que o Conselho Tutelar é um mero servidor público, um mero empregado da prefeitura e que tem que fazer aquilo que ele quer, né? E aquilo que ele quer, muitas vezes, vai contra a lei, vai contra os direitos de uma criança. E aí o conselho tem que se posicionar. E aí, quando o conselho ele vai atuar de acordo com a lei, ele vai criar assim, certos embates, né? E
talvez, né, vamos dizer assim, hipoteticamente, talvez esse seja um dos motivos de os conselheiros, ou de os conselhos tutelares serem, assim, um órgão ali à parte, porque acreditem ou não, há muitos conselhos tutelares que o prefeito ele só cria porque é lei, não tem como não criar, né? Então, em todo município tem que ter um conselho. Aí ele cria, como ele não pode deixar de ter um conselho, aí ele coloca apenas lá num salão, num ponto ali, e abandona, deixa para lá, né? Porque ele sabe que muitas vezes o conselho ele vai trazer mais conflitos ou interesses de conflitos do que um benefício político, por exemplo. Então, muitos gestores enxergam por esse lado, né? Só que eu já ouvi outras pessoas falando, e eu concordo perfeitamente, esses dias assistindo até uma live, que o gestor que não está junto com o Conselho Tutelar, que não está junto com o CMDCA, ele não é um gestor assim tão inteligente, porque lá é o local onde as famílias mais vulneráveis vão estar. Então, ele tem que pensar na condição de melhorar a situação daquela família. Não com politicagem ou política de assistencialismo, mas ele vai entender que aquela comunidade, que aquelas famílias precisam do melhor, precisam de serem atendidas, e aí ele vai atender aquelas famílias através das políticas públicas. Então, ele vai ter mais conhecimento, ele vai saber como operar naquelas situações. Então, ele vai ter um termômetro ali de como está o seu município, né? Então, eu acho que é mais ou menos assim. Mas, sinceramente, eu não entendo por que os governantes não têm assim, essa preocupação, esse apreço pelo Conselho Tutelar, porque é um órgão que muitas vezes, Lívia, é o que a criança tem. A única coisa que a criança pode contar é com o Conselho Tutelar, porque a família não, né, é negligente, muitas vezes o Estado também é negligente, todos estão contra aquela criança, mas existe o Conselho Tutelar que está ali para garantir o seu direito. E eu digo isso lá nas aulas, eu digo lá para os conselheiros, olha, conselheiros, se sintam pessoas especiais e responsáveis, porque vocês podem ser um anjo, e devem ser, e são, né, anjos, no sentido assim, de que somente a atuação daquele conselheiro vai trazer um benefício, ou vai atender aquela criança. Eu já atendi uma situação em que a mãe da criança, ela queria tirar a vida da própria filha, né? Uma criança bem pequena, de uma idade muito pequena, e o conselho foi acionado, e nós trabalhamos com a rede, e eu me lembro que um dia eu fui com outro conselheiro lá na residência, e nós chegamos lá, né? Nós tivemos que trazer aquela criança, porque se ela ficasse ali, a mãe realmente iria matar a criança, né? E aí eu perguntei para a criança assim, olha, você quer vir com a gente? E assim, ela correu e deu um abraço na gente e disse, sim, eu quero ir, né? Então aquilo deixa a gente refletindo da seguinte forma, às vezes uma criança que está lá no seu município, ela não tem mais ninguém para contar com ela, mas tem um conselheiro que pode, né, no exercício da sua função, atender aquela criança. E nós tiramos aquela criança, e hoje essa criança já é uma adolescente, está em outra família, e todas as vezes que eu vejo essa criança, eu vou lá na escola e vejo, eu fico muito feliz, né? Porque a gente, mesmo sofrendo a desvalorização salarial, nós não temos um piso salarial. Muitos prefeitos só pagam o mínimo. E eu já vi, eu disse isso para você uma vez, e eu torno a dizer aqui na live. Eu já vi leis, né, quando é criado o conselho tutelar numa determinada cidade, é criada a primeira lei. E lá em uma das leis eu vi assim, fugiu o nome aqui a expressão. E lá no artigo dizia assim que eventualmente será remunerado. Ou seja, o prefeito, os legisladores que criaram aquela lei naquele momento, eles quiseram colocar ali, olha,
se der para a gente colocar o conselho e não pagar ninguém, a gente vai colocar. Será eventualmente assalariado. Já vi conselhos tutelares ganhando apenas R$ 400, R$ 700, né? E muitos casos de desvalorização que é terrível. E a gente, né, tem que dar um jeito Não, nessa situação. eu fico me perguntando, o que que leva alguém a querer ser conselheiro tutelar? Porque tanta desvalorização salarial, governamental, da população, da rede. Então, assim, o que que leva o indivíduo a querer ser conselheiro tutelar? Porque você falou tanto da realidade agora, que não sei se o pessoal vai querer continuar sendo, não. Ou vai querer ser para politicagem. Porque assim, a realidade, eu não conhecia a realidade. Se não vier para conversar com você, eu não. E você com vocês, né? Sim. Lívia, eu tenho muitos conselheiros que estão no cargo hoje, estão apenas esperando o dia 31 de dezembro, aliás, em janeiro de 2024, que inicia um novo mandato. Eles não querem mais, estão apenas esperando, né, porque muitos têm compromisso e não quer sair ali naquele momento, alguns saem, mas eu já recebi várias ligações dizendo, Flávio, eu só vou ficar esse mandato, eu não vou mais continuar. Por quê? Porque é desvalorizado mesmo, só ganha um salário mínimo e ainda vem aqueles descontos que a gente nunca nem entende, né? Por que desconta tanto daquele jeito. E, principalmente, um dos motivos é porque não é bem remunerado e porque vê a situação da criança e do adolescente e aquilo que eu lhe falei no início. Nós estamos apenas enxugando gelo e você sabe que quem enxuga gelo não tem um resultado que precisa ter. Tá? Então, eles se cansam, se estressam. Eu hoje, né, aproveitando a oportunidade, hoje eu falei com alguém, eu disse assim, olha, eu só estou como conselheiro tutelar porque eu amo, né? Para mim, virou assim algo, me satisfaz muito ser conselheiro, estar como conselheiro tutelar. Mas muitos se estressam, querem sair porque não são valorizados, são criticados ferrenhamente, tá? Dia e noite, dia após dia. Muitos conselheiros não podem sair mais na sua cidade para ir lá numa praça, num evento, está acontecendo ali uma festa, num barzinho, por exemplo. Não podem ir, não vão, né? Não vão porque eles não conseguem ficar à vontade, porque a sociedade critica, os órgãos criticam, não tem valorização de forma alguma e o pior de tudo, né? Que a gente está lá garantindo o direito, aplicando medida de proteção e não vê nada mudando. Esse é um dos grandes problemas. Não vê Nossa, eu nada nunca mudando. vi, com toda sinceridade, uma categoria profissional tão desvalorizada como vocês. Ah, cara, a polícia também, né? Enfim, quem está na linha de frente, né? Sempre leva essa, porque, enfim, tem alguém daí que se posiciona aí na sua categoria que mostra essa realidade que fala e tal? Ou é só você que está na linha de frente? Você que é referência hoje? Por exemplo, tem muitos assistentes sociais nas redes sociais hoje posicionando. Você também tem outros aí. Você, pelo visto, você vai fazer até live com o Dr. Murilo, né? Nossa, eu sou fãzona do Dr. Murilo. Quando tiver, você faz que nem você fez hoje. Você vai anunciando o dia inteiro. Estarei. Já tem data Tá marcada, já? bom, com certeza. Em breve estarei com ele. Não, ainda não, tá? Mas eu já estou conversando com ele, com a equipe dele, e já temos aí sinal verde. Falta só marcar, definir data e E em muito breve. Será bonito, em porque breve. ele é um Eu operador aviso de com direito assim, certeza. muito justo, ele fala mesmo do juiz, que os juízes estão errados, que às vezes Sim. nós temos que mostrar para o juiz, igual a gente falou antes, nós estamos capacitando os operadores de direito, é muito fácil para ele, né? Mas enfim. Mas aqui, meu querido, parabéns, parabéns, tá? Nossa, é tão bom conhecer profissionais assim de militância. Amei o nosso papo, a gente falou mais sobre o conceito tutelar até do que a questão da violência. Mas, assim, tudo está englobado, né? Na verdade, se for para a gente analisar,
vocês, enquanto Sim. conselheiros tutelares, também sofrem violência no ambiente de trabalho em relação a tudo que vocês passam. Desvalorização profissional é uma forma de violência contra nós, trabalhadores, né? Só para a gente dizer se o Com conceito de violência é um certeza. conceito amplo. E vocês sofrem É, muito violência, logo vocês que estão na linha de frente são a porta de entrada. Então, parabéns, parabéns, tá? Parabéns mesmo pelo seu posicionamento. Para todos os que estavam aqui também, muito comentários obrigado. aí. Sim. Eu quero mandar, eu quero mandar aqui um abraço para Marcilene. Ela é do meu estado aqui do Piauí, é conselheira tutelar, é também uma Ah, militante, viu? Ela está aqui conosco, Marcilene. E sim, no meu estado, na verdade, eu sou aqui do interior do Piauí, tá? Mas nós temos, sim, algumas pessoas que estão na militância, que estão debatendo os assuntos, falando sobre a lei orgânica, que é uma lei que visa valorizar o conselheiro tutelar, né? E ela é de âmbito nacional, e no meu município, no meu estado também não fica de fora. Nós temos aqui, né, a Associação de Conselheiros Tutelares, e, assim, sempre é um desafio. E para o Conselho Tutelar sempre vai ser um desafio maior. Mas eu me sinto orgulhoso, né? Não no sentido de soberbo, mas eu me sinto orgulhoso, né, de mudança, de transformação. E Flávio, levando para o Flávio, município. você se sente orgulhoso porque falhou aí a internet. Oi. Finalizando, você se sente orgulhoso? Eu me sinto orgulhoso, não no sentido soberbo da palavra, né? Eu me sinto orgulhoso porque eu estou representando também o meu município, estou levando o meu estado também para falar sobre o meu estado, das dificuldades, mas também de dizer que há pessoas aqui preocupadas também com esta causa, né? Então eu tenho muito orgulho de ser piauiense, de ser aqui da minha cidade, mesmo sendo uma cidade pequena, e tenho orgulho de poder, né, estar como conselheiro tutelar e poder contribuir também, É, né, cidade pequena com de todos. 5 mil habitantes, e olha a transformação que você fez, meu querido. Vai estar lá junto com o doutor Murilo, quantidade de fã que você tem aí. Pois é, meu querido, e é a sua militância, nada fica em vão, não, e Deus é justo. Falo isso porque você, né, tem aí a sua missão cristã também, né? Você confidenciou aquele dia lá, então é isso, Deus é muito justo. Sim, Então vamos finalizando, que vamos para duas sim, horas já. A gente precisa é jantar, eu tenho que dormir cedo, o pessoal tem que trabalhar amanhã também. Então vamos, como é que você quer proceder? verdade. Primeiro falar do seu curso e aí da forma que você quiser proceder o sorteio, você que manda. Vamos lá, Lívia. Eu também, né, não quero tomar mais tempo. Na verdade, eu não, eu sou fã assim de uma live bem light, bem pequenininha, porque deixa os telespectadores mais sedentos, né, de ouvir depois. Mas é normal, o papo estava muito bom, né? Gostei muito de estar aqui com você, falando sobre o Conselho Tutelar. É, Só para finalizar e falar um pouquinho mais a respeito da minha pessoa, né? Eu sou conselheiro tutelar, amante desta causa, tá? Choro às vezes porque eu vejo que muitas coisas precisavam de uma certa mudança e a gente não consegue fazer ali de imediato. De ver a defasagem da rede, mas a gente está lá com a rede, se reunindo com ela, dialogando e passando, né, as informações. Então, eu sou conselheiro tutelar pelo terceiro mandato, tá? Pretendo continuar, se Deus quiser, e se Claro o que povo quer. também quiser, né? Pretendo continuar e, e estou me graduando em serviço social, tá bom? E sou idealizador do curso Vencendo as Distorções. O curso, Lívia, ele funciona da seguinte forma: são 5 e-books que eu criei, né? 5 e-books ao longo desse tempo eu vinha criando, e há mais ou menos uns 2 anos eu já venho, né, trabalhando com esse curso. E esse curso ele funciona assim: a pessoa adquire ele, nós mandamos todo o material pelo e-mail, os modelos de documentos também. E também nós temos as aulas online, tá? É um curso bem prático, bem simples, uma metodologia bem prática, bem dinâmica também. As pessoas
os alunos que participaram, tem alguns aqui que estão na live conosco, o feedback deles são bem positivos, né? Até agradeço, porque eles gostam muito, divulgam, trazem também outros alunos, e é muito bom, tá? Quem quiser adquirir, depois só me chama lá no direct que a gente Genei está conversa. perguntando aqui qual o Mas valor, também, e minha dúvida é, as aulas são ao vivo ou estão gravadas? Ana. São ao vivo, tá? São 3 aulas ao vivo, tá bom? Inclusive, nós estamos com uma turma e na próxima semana vamos encerrar com a última aula. E depois iniciamos novamente. Então, assim, o valor, Genei, né? O valor é super simbólico, tá? Eu acho que tem até alguns palestrantes que ficam meio chateados comigo, talvez. Mas eu vou colocar lá para você depois, lá no direct, tá bom? Então, o valor é super simbólico. E também disponibilizo tem um grupo de WhatsApp, as pessoas estão sempre lá falando comigo, discutindo no grupo, e a gente está lá sempre ajudando. Tem o meu contato, quem quiser pode entrar em contato comigo. Eu tenho o maior prazer, né, de ajudar. Aquilo que eu sei, eu passo tranquilamente, tá bom? Então, e não cobro por isso, tá? Só é o valor do curso mesmo, quando alguém está interessado em fazer o curso. Sobre o sorteio, Lívia, eu não vou sortear, mas eu vou disponibilizar para quem quiser, tá bom? Você que está assistindo a live, você quer o e-book, então é só entrar em contato lá comigo e vou passar meu contato do WhatsApp e aí a gente envia o e-book, tá bom? Para quem quiser, quem tiver interessado. Agradeço aqui deixa eu ver se é ela mesmo, que é uma das alunas. Nós temos aqui vários alunos, a Noemi, a Janaína, agradeço ela está conosco lá no curso, muito obrigado. E é isso, né? O que eu tinha para falar, sou um amante do Conselho Tutelar, sou um militante sim, tá bom? Não sei de tudo, estou aprendendo ainda, mas aquilo que eu já adquiri como conhecimento, como experiência, eu tenho o maior prazer de poder repassar para alguém, de levar para os demais conselheiros, porque foi aquilo que eu disse, eu senti na pele, né? Eu senti na pele lá no início e agora eu tenho o maior prazer de ajudar. Aí, Janine apareceu tá te agradecendo aí. Eu não sei se... Tá falando dela. Eu não sei se pode querido, falar o valor aqui, o Instagram tem assim algumas regrinhas, mas eu vou deixar, eu vou deixar no mistério. Não, deixa no mistério. Quem quiser saber vai ter que seguir o Flávio. Segue o Flávio nas redes sociais. É bom que fica sabendo de todas as lives que ele está fazendo, as programações, as aulas, o lançamento do curso. Para saber, a pessoa tem que seguir, ora bolas. Então acompanha o Flávio aí nas redes sociais, que vocês bem viram que vale super a pena. Bom, hoje é o dia do Faça Bonito, né? Dia 18 de maio, a sua live superou, né? Pela questão de horário, as outras lives, foi a live mais longa. Falamos sobre... Não, aqui. Nossa, peço desculpas, o Dr. Murilo viu? faz live de 3 horas. Ora, bolas. O que é 1 hora e 48 minutos? Não é nada. Acho que deu praticamente isso. Mas aqui, papo super gostoso, super agradável. Eu coloquei um negócio no congelador, falei, não, 1 hora, 1h10 no máximo. Já congelou, já. Com certeza já congelou. Mas o papo gostoso desse é assim mesmo. Aí o Janei falou que já tá te seguindo já. Virou seu fã, hein? Virou seu fã. E eu também virei seu fã, Flávio. Ótimo. Virei seu fã. Que bom. E eu também sou fã de todos da galera toda que está colocando comentários aqui, se posicionando, falando acerca da realidade. É isso. Vocês merecem tudo de melhor, merecem valorização. E parabéns por, mesmo assim, apesar de todas as dificuldades, vocês permanecerem firmes e fortes aí na luta, um fortalecendo o outro. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Eu agradeço de coração, agradeço pelo convite. Se quiser me convidar de novo, estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado por tudo, agradeço aos queridos
que estão aí participando da live. Muito obrigado a todos vocês. Os que eu não conheci, estou conhecendo agora. Estou à disposição, tá bom? Contem comigo. E é isso. Só tenho a agradecer a você, Lívia, e a todos vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que participaram. E uma pena, né? Tá acabando o dia, né? Acabou aí. Eu também não, né? Acabou agora. Acabei as minhas postagens em relação, né, ao Faça Bonito. Estou desde o dia primeiro, né? Colocando várias informações, como eu tinha dito antes. E você finalizou com um chavíssima. Nem sei se existe essa palavra, mas com chavíssima de ouro. A semana de debates sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Obrigada. Vamos fazer parceria mais vezes, hein? Podemos fazer mais parcerias. Tenho certeza que vai dar super certo. Sim. Você é um grande profissional. Então é isso. Um grande abraço a todos. Vamos jantar agora e dormir cedo. Um abraço. Vai dar 10 horas. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. É verdade. Tchau. Pois tá. Um abração. Tchau.